negar, né? Agora ele já fala que o vírus matou. Quer dizer, não foi o vírus que matou, foi a gripe, né? Ele vai mudando o discurso de acordo com a situação que ele não tem mais como negar. A coisa é evidente, é muito pública, não tem mais como enganar. Quem ele está tentando enganar? Hoje já tem alunos dele que perderam familiares. No começo estavam negando. A dona Carla Zambelli não falou que queria abraçar alguém com o vírus, para pegar o vírus? Eu não vi ela indo para hospital nenhum abraçar ninguém. Guru, já que você nega a existência do vírus e a morte causada pelo vírus, pegue a sua esposa asmática e vá fazer um passeio em Nova York. Assim, vocês sabem que eu tenho ligação com algumas pessoas, né, do meio da política, inclusive ex-bolsonaristas, que eu não vou citar o nome aqui, né, e em papos com essas pessoas, falaram, e eu também já estava meio convicta disso, que o Bolsonaro teve o vírus. Até porque negar a apresentação dos exames? Por quê? Porque daí cairia, você entendeu? Desabaria o castelo de mentira, de fake news, que o vírus não existe, que o vírus não mata, né? E outra, o período que ele fez os exames era aqueles períodos que ele saía e dava a mão e abraçava todo mundo, em padaria. Então, colocando a população que ele tem o dever e obrigação de, como chefe da nação, proteger, colocando em risco. Saiu do meu Facebook a denúncia de que aquele jornaleco lá do Guru, aquele Brasil Sem Medo, tinha como sócio, né? Tem como dono um cara que é sócio também do Carlos Nadalim, que está na educação, no Ministério da Educação. Né? Então, daí eu começo a linkar e vira uma teia de aranha. Eles estão todos ligados, relacionados, sócios, amizades, um divulga o produto do outro, né? Só que é o seguinte, essa gente, que nem como Carlos Nadalim, tem essa empresa de vender os cursos dele pela internet, a maioria é assim, né? É curso pela internet, é livraria virtual, é uma lavagem cerebral. E o próprio Olavo prega que o grupo tem que ficar entre o grupo, tem que casar entre o grupo, tem que namorar entre o grupo. Isso é seita. Ele hoje constituiu um bom patrimônio, tá? Ele faz essas vaquinhas dele falando que é um quebrado. É assim, ele não gosta de pagar processos, você entendeu? Quando ele perde os processos, ele não gosta de pôr a mão no bolso. Daí ele pega o gado dele para pagar as buchas dele, né? Mas ele tem um bom patrimônio lá nos Estados Unidos. Fora isso, tem direitos autorais de filme, de livros, né? E são muitos livros, é muito grande a rede. O bolsolavismo pode fazer alguma ação organizada no Brasil para tentar dar um golpe, alguma coisa assim? Eu acho. Eles são capazes disso. A gente está vendo aí a Sarah Winter, né, organizando esse acampamento chamado 300 alguma coisa. Quem está bancando isso, minha gente? Acampamento para treinamento. Ela se diz, eu fui treinada na Ucrânia. Sim. Porque a gente sabe que esses tipos de treinamento que ela está pregando que teve, você entendeu? É a nível de inteligência, né? Então, assim, são pessoas que não vão deixar vazar. Quem está bancando isso? Pô, é alimentação, é hospedagem, é cuidado para 300 pessoas? O Bolsonaro, ele é quantos por cento olavista? Gente, quem acompanha
né, as postagens aí, as publicações do Olavo, tanto no Twitter quanto no Facebook, você olha o seguinte, que ele publica, agora depois desses escândalos, e, né, deu uma diminuidinha na frequência. Mas assim, o Olavo posta, dali a pouco Eduardo Bolsonaro retuitando, ou propagando o mesmo discurso, e dali alguns no máximo dias, o Bolsonaro, né, põe no discurso dele, como a questão de atacar a mídia, né? O Olavo estaria por trás de boa parte desse giro que o Bolsonaro É assim, tá evidente, é claro, é evidente que existe aí uma coordenação, né, uma ligação. Quando o Olavo fala, eu conversei 2, 3 vezes na vida com o Bolsonaro, desculpa, mentira. O histórico de frequência dos filhos do Bolsonaro na casa do Olavo de Carvalho é enorme. Uhum. É que muita foto, e ingênua eu, porque logo que eu comecei com isso, em 2017, a quantidade de fotos que tinha do meu irmão nos Estados Unidos, em festa, em bar, em restaurante com o Eduardo Bolsonaro, Olavo junto, era enorme. Essas fotos sumiram todas da internet. Na época eu não sabia nem printar, não sabia nem o que era isso. É evidente que todas as pessoas que não são ou não propagam ali, né, o olavismo, não são convenientes ao guru. Mandetta estava nem aí para guru, pelo contrário. Né? Guru é anticiência, Mandetta é um médico, né? Então o guru não está mais nem aí com essa história do Covid. Pode ver que ele já deu uma diminuída, já meio que esqueceu o Covid. Né? Agora é o Moro, e o que ele faz? Ele precisa se aliar, né, a pessoas fortes. Então, fortes em que sentido? Fortes de nome, né? Então já o Roberto Jefferson, daqui a pouco ele já está batendo palma para Valdemar da Costa Neto. A gente está avisando isso, eu estou avisando desde a época de campanha eleitoral, falando, gente, o Olavo está crescendo, não, daqui a pouco ninguém vai ler. A questão não é as pessoas lembrarem que o Olavo existe ou não existe. É isso que a mídia ainda não entendeu. A questão é este povo que hoje está no governo e que manda no país ouvirem o Olavo. É essa a questão. A questão é o Olavo fazer um fake news sobre alguém ou sobre um índice, né? Ele publicou um índice lá de rota de avião, que antes do corona tinha menos avião rodando do que depois do... Ah, pelo amor de Deus! Então, assim, esse poder de influência dele no governo é um vírus. E como toda doença, tem que cortar pela raiz. Que enquanto estiver o olavismo dentro desse governo, não é que vai dar certo, não vai andar. E isso, como eu provo, falando o seguinte, que em todos os meios onde o Olavo tem tentáculo, é os meios onde sai briga, onde sai tumulto, aonde aquele ministério não anda. Então, assim, é isso que na verdade, gente como o Alcolumbre, o Maia, tem que ver. Que a questão não é, eu não falo para não dar ibope. Na atual situação, ibope pro Olavo é o de menos. É de menos. Primeiro, que o cara tem 500 mil de seguidor. Ele consegue ter mais seguidor minuto a minuto do que o Bolsonaro. Entendeu? Não tem lógica.
Não tem lógica, é robô, é comprado. Aí você entra no perfil dessas pessoas, vai lá ver. Então, assim, esse vírus já entrou no país. Já está lá. E enquanto não acabarem, não extirparem com a doença pela raiz, tirando todos os Olavetes, isso eu cansei de falar, tirando todos os Olavetes desse governo, esse governo não tem a chance de andar. Não é de fazer um bom governo, não é isso, de andar. E aí, além de tudo, veio a situação da pandemia para atrapalhar mais, né? Que eu acho que, assim, na verdade, claro, tirando alguns países da África, essa questão, mas a questão, um dos motivos pelo qual o Brasil mais sofre também com essa pandemia é ter esse desgoverno, que não acredita em ciência, que quer pôr o povo na rua para morrer. O Maia, vamos fazer paz com o Bolsonaro. Eu só vou dar um aviso pro Maia. Não se iluda. Se iluda. É evidente, é claro, que assim, a família Bolsonaro não dá paz e trégua para ninguém. Eles não querem paz e trégua, eles não sabem viver na paz e na trégua. Então, assim, o Maia pode ficar quietinho, daqui a pouco já vai, ou o Dudu, ou o Carlos, ou o Bozo, cutucar e provocar, e xingar, e ofender. Então, assim, agora, me admira uma pessoa como Maia, como Alcolumbre, não tomar uma atitude. Até uma atitude em relação pessoal contra o Olavo de Carvalho. Esses dias o Olavo publicou lá chamando o Maia de ladrão, declaradamente. Ele acusou sem prova. Cadê a prova? O Maia vai perder a oportunidade de mover um processo contra o Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos. E eu já disse que enquanto o Olavo de Carvalho não responder um processo nos Estados Unidos, ele não vai dar paz. Porque o maior medo dele é arrumar encrenca com a justiça americana e ser deportado. E ele não quer voltar para o Brasil. Em relação às igrejas evangélicas, ele malhava, aí ele viu que não valia a pena, tanto que o pastor, o pastor Feliciano foi fazer visita para o guru, né? Foi fazer visita para o guru. Hoje o Olavo de Carvalho não fala mal das igrejas evangélicas. Até porque essa ligação, Bolsonaro, igreja evangélica. Uhum. Como ele vai falar mal? Uhum. Ele parou de falar mal do Malafaia, ele vivia falando, porque teve muita treta deles, né? Tem uma disputa de espaço, né? Com Malafaia, com esse pessoal aí, que ele já, essa disputa já é de longa data, não é de agora. Mas, por outro lado, ele não pode ficar se declarando inimigo do Malafaia, porque o Bozo é amigo do Malafaia.